Lição 3. O poder do Jesus exaltado. Verso para memorizar. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Sábado, 8 de julho. Os seres humanos estão sempre em busca de mais poder. A fábrica Devil Motors, por exemplo, exibiu o protótipo de seu Devil 16, um veículo com um motor de 16 cilindros e 12,3 litros que produz mais de 5.000 cavalos de potência. Se isso não for suficiente, considere o caminhão semi-reboque Peterbilt, que conta com 3 motores a jato Pratt & Whitney J3448. Ostentando 36.000 cavalos de potência, esse veículo faz 400 metros em 6,5 segundos e atinge 600 km por hora antes de acionar seus 2 paraquedas. Em contraste, Paulo orou para que os efésios, sob a tentação de admirar os poderes e divindades de sua cultura, experimentassem, por meio do Espírito Santo, a imensidão do poder que Deus lhes oferecia em Cristo. Esse poder não é medido em potência de cavalos, nem é mágico, mas é visto em 4 eventos da história da salvação e de mudança do cosmos. 1. A ressurreição de Jesus. 2. Sua exaltação no trono de Deus. 3. A colocação de todas as coisas em sujeição a Cristo. 4. A dádiva de Cristo à Igreja como seu cabeça. Ao considerar esses eventos, os que creem podem começar a compreender e a experimentar a abrangência do poder que Deus exerce em favor deles. Domingo, 9 de julho. Verso para memorizar. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Oração e ações de graça. Motivado pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo na fé em Jesus e no amor uns pelos outros, Paulo contou-lhes o quanto orava por eles. Ouça Efésios 1, 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 3, 14 a 21. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé,
que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pergunta 1. Que temas os textos têm em comum? Às vezes, nosso padrão de oração tem um tom pesaroso e lamentamos os desafios e problemas. Os relatos de oração de Paulo em Efésios sugerem que a ação de graças é a língua original da oração. Agradecemos as bênçãos divinas. Buscamos discernir Deus em ação em circunstâncias difíceis e o louvamos por sua presença transformadora em nossa vida. Celebrando a graça e o poder do Jesus exaltado, somos gratos por abençoar pessoas sob nossa influência. Eis o segredo transformador de Paulo. A oração é a chave do louvor e da ação de graças. Paulo também disse: "Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações." O que significa orar sem cessar? Não significa que estamos sempre ajoelhados em oração, mas que, abençoados por Deus, vivemos com o coração aberto à presença e ao poder divinos, buscando sinais para demonstrarmos gratidão a Ele. Significa prontidão para processar as questões da vida na presença divina e buscar o conselho divino à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. Significa não viver distanciado de Deus, mas comprometido com Ele, sempre aberto à sua liderança. Às vezes vemos a oração como uma gentileza, um complemento ao discipulado que deve ser exercido quando for conveniente. Paulo ilustrou uma noção diferente. Ele levava a sério a tarefa de orar pelos efésios e o fazia agradecendo e intercedendo por eles. Para ele, a oração é uma tarefa central da vida cristã. Esses versos apresentam um chamado à oração, um convite para considerar o próprio ministério de oração à luz da dedicação de Paulo a ele. Por que é importante sempre apresentar a Deus em oração seus motivos de gratidão? Segunda, 10 de julho. Verso para memorizar. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Experimentando discernimento pelo Espírito Santo. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ao relatar suas orações, Paulo registrou um pedido central que ele colocou diante do trono de Deus. Ele já havia observado que o Espírito Santo entrara na vida dos crentes no momento da conversão deles. Paulo, então, orou por uma nova bênção do Espírito. Pediu que desse o discernimento espiritual necessário, focado em uma compreensão aprofundada de Jesus. Ouça Efésios 1, 17 a 19. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês,
Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Pergunta 2. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial a respeito de quais 3 temas? Quando Paulo orou para que os crentes soubessem qual era a esperança da vocação deles, orou para que estivessem atentos às ações que Deus já havia tomado para a salvação deles e para o glorioso futuro que ele tinha planejado para eles. Quando orou por uma percepção sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos, ele estava relembrando a noção do Antigo Testamento dos crentes como herança de Deus. Desejava que soubessem que eles não só possuíam uma herança de Deus, mas que eles eram herança dele. Queria que entendessem seu valor para Deus. Quando o apóstolo orou por discernimento sobre a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, imaginou o Espírito Santo trazendo nova compreensão da imensidão do poder de Deus e efetivando-o na experiência deles. Em todas essas orações, Paulo quis que essas pessoas experimentassem por si mesmas o que lhes havia sido dado por meio de Jesus. Como você pode experimentar melhor a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? O que isso significa na prática? Terça, 11 de julho. Verso para memorizar. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Participando do poder da ressurreição. Nos versos restantes do seu relato de oração em Efésios 1, 20 a 23, Paulo expandiu o terceiro tópico de compreensão que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes: a imensidão do poder de Deus exercido em favor deles. Iniciou apontando para 2 eventos da história da salvação como as primeiras ilustrações do poder divino. 1. A ressurreição de Jesus. 2. A exaltação de Jesus ao trono do cosmos. Ouça Efésios 1, 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. 1 aos Coríntios 15, 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Filipenses 3, 8 a 11. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que,
segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pergunta 3. Como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã. Porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam a grande e futura ressurreição para a vida eterna no momento de seu retorno. Porque Cristo ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. A imagem de Deus fazendo Cristo sentar à sua direita foi extraída do Salmo 110:1, a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. A exaltação de Cristo é bastante destacada em Efésios. Os crentes estão assentados em Cristo nas regiões celestiais. Além disso, Paulo se referiu à ascensão de Jesus como um prelúdio para sua obra de encher todas as coisas e conceder dons à sua igreja. Em Efésios 4:8-11, Paulo nos advertiu a não adotar uma imagem meramente estática de Cristo no trono do Pai, apresentando, em vez disso, como escreveu F. Bruce, abre aspas, a imagem dinâmica do Novo Testamento do Cristo exaltado, que avança por meio do seu Espírito em todo o mundo, dominando e conquistando, fecha aspas. Assim, Paulo retratou a exaltação, coroação de Cristo não apenas como uma ilustração do poder divino oferecido aos crentes, mas como a fonte desse poder. Em que áreas da vida você precisa do poder de Cristo e como pode aproveitar melhor esse poder? O que dificulta seu acesso ao poder dele? Quarta, 12 de julho. Verso para memorizar. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1:19 e 20. Cristo acima de todos os poderes. Paulo celebrou a exaltação de Jesus, que está sentado com o Pai no trono do cosmos. Tendo definido a posição de Cristo em relação ao Pai, Paulo se voltou para a relação de Jesus com os poderes. Como corregente com o Pai, Jesus está muito acima de todos eles. Ouça Efésios 1:21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 2:2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pergunta 4. Compare a menção que Paulo fez dos poderes espirituais do mal nos versos lidos. Por que o interesse nesses poderes? A história dos 7 filhos de Seva, contada em Atos 19, ilustra que na época de Paulo, Éfeso era um centro de artes mágicas. Clinton Arnold escreveu, abre aspas, a característica predominante da prática da magia em todo o mundo helenístico era a consciência de um mundo espiritual que exercia influência sobre praticamente todos os aspectos da vida. O objetivo do mágico era discernir os espíritos benéficos dos nocivos e aprender suas diferentes atuações, forças relativas e autoridade. Através desse conhecimento, meios poderiam ser criados, com fórmulas faladas ou escritas, amuletos, etc.,
para manipular os espíritos para o interesse do indivíduo. Com a fórmula adequada, uma doença induzida pelo espírito poderia ser curada, ou uma corrida de carruagens poderia ser vencida. Fecha aspas. O interesse em nomear divindades e poderes em feitiços era uma característica da vida religiosa em Éfeso e entre alguns até hoje. Paulo desejava deixar clara a relação entre Cristo e os poderes. O Jesus exaltado está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Para ter certeza de que o público entendesse que não há poder além de Jesus, ele acrescentou uma alusão à prática de reunir os nomes das divindades em feitiços. Todo nome que se possa mencionar. Voltando da dimensão do espaço para a do tempo, Paulo enfatizou a cronologia ilimitada da supremacia de Jesus sobre todos os poderes, a qual se aplica não só no presente século, mas também no vindouro. Quais são algumas manifestações atuais dessas mesmas forças malignas e como ter certeza de que não seremos envolvidos por nenhuma delas? Quinta, 13 de julho. Verso para memorizar. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, 19 e 20. Jesus, todas as coisas e sua Igreja. Os primeiros cristãos viam no Salmo 110:1 uma profecia da exaltação de Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Eles liam o Salmo 8 da mesma forma, com a afirmação de que Deus pôs tudo sob seus pés, os pés do Filho do Homem. Embora acreditassem que os poderes das trevas nos lugares celestiais estivessem sobre eles e ameaçassem subjugá-los, eles se apossavam da verdade de que esses poderes estavam sob os pés de Cristo. Observe. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai o deu à Igreja, ou o designou cabeça de todas as coisas para a Igreja. Embora todas as coisas seja uma expressão universal e inclusiva, Paulo ainda tinha em mente os poderes mencionados em Efésios 1:21. Todas as coisas, incluindo os poderes cósmicos, sobrenaturais e espirituais, estão sob os pés de Cristo, sendo subservientes a Ele. Ouça Efésios 1:22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pergunta 5. Que benefícios a exaltação de Cristo ao trono e seu domínio sobre todas as coisas no céu e na terra dão à sua Igreja? Deus tornou Cristo vitorioso sobre todos os poderes malignos. A Igreja, identificada com Cristo e suprida por Ele com tudo de que precisa, é a própria vitória garantida sobre esses inimigos. O poder de Deus, em exibição na ressurreição e na exaltação de Cristo sobre todo o poder cósmico, foi ativado para a Igreja. Deus deu o Cristo vitorioso à Igreja, que está tão unida a Ele a ponto de ser chamada de seu corpo. Como conhecer o Cristo exaltado e experimentar o poder de Deus? Paulo não aborda mecanismos ou estratégias para isso. No entanto, o fato de que a passagem faça parte de um relato de oração é sugestivo. Ele acreditava que Deus responderia à sua oração e afirmou a eficácia de celebrar na presença de Deus o poder divino revelado em Cristo e pediu que esse poder fosse atuante na vida dos crentes.
Você tem experimentado o poder da oração, não apenas em orações atendidas, mas na oração em geral? Como a oração nos aproxima de Deus e do poder oferecido em Jesus?